saudações ou luz para todos. Esta semana do dia 15 ao dia 21 de dezembro, olha só, estamos nas vésperas do Natal, que maravilha, né? Mas vamos continuando, né? Vamos fazer a nossa orientação da semana, o nosso momento terapêutico, para que nós possamos ter um Natal, né? É um período assim com mais paz e harmonia nos nossos relacionamentos. E para essa semana eu trago algumas dicas importantes para todos nós. O tema central é os conflitos internos e como que eu supero esses conflitos internos em mim para que eu consiga ter relacionamentos mais equilibrados, mais harmonizados, né? Bom, gente, todos nós, é importante que nós tenhamos clareza de que todos nós temos na nossa vida pessoal, profissional, conjugal, todos nós temos algum tipo de conflito, algum tipo de desafio, algum tipo de situação que nós precisamos enfrentar, entender, compreender, amadurecer, crescer, sob o ponto de vista da nossa própria evolução como ser humano, da nossa própria evolução como nas nossas relações interpessoais de um modo geral, tá? Esse é um dos nossos grandes objetivos de nós estarmos aqui nesse mundo. Nós estamos convivendo com quem a gente precisa conviver, porque estes vínculos, eles trazem algum tipo de aprendizado, algum tipo de evolução, algum tipo de mudança que nós precisamos realizar em nós, para o nosso bem e o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Mas e por que é tão desafiador fazer essas mudanças, esse equilíbrio, essa harmonia nesses relacionamentos, né? Hoje se percebe nas redes sociais uma imensidão de técnicas e métodos e assim por diante, né? Da grande maioria das pessoas que estão atuando com isso, e são pessoas que têm uma boa vontade, né, de querer ajudar, de querer, né, colaborar com o processo terapêutico das pessoas, né? Bom, enfim, mas mesmo assim, diante dessa vasta quantidade, né, de técnicas, métodos e indicações, né? Mesmo assim, as pessoas muitas vezes se veem em momentos muito desafiadores, né? Na sua relação conjugal, na sua relação familiar, na sua relação profissional. Por que isso? Gente, primeiro, entendam uma coisa. O problema externo é um problema interno, isso vocês já sabem, tá? Então, assim, ó, uma dica que eu posso dar para todos nós, né? Que posso fazer para todos nós, porque eu também sou uma pessoa que estou no caminho do autoconhecimento e da autocura, né, gente? Sempre estaremos, até o último minuto da nossa vida aqui, sempre estaremos evoluindo, né? Bom, então esses desafios que nós temos nos nossos relacionamentos, para que nós nos tornemos pessoas mais calmas, mais equilibradas, né? E, portanto, uma vida mais harmônica e assertiva em vários pontos, né? Um dos grandes desafios que nós precisamos transcender é nós olharmos um pouquinho mais para os nossos conflitos internos, tá? Então, primeiramente, compreenda que você tem um conflito interno, mas o teu pai também tem, a tua mãe tem, o teu filho, a tua filha, o teu cônjuge, a tua sogra, o teu sogro, o teu irmão, a tua irmã, todos têm também conflitos internos. E se você não consegue ter essa calma, essa tranquilidade para perceber que
não é só você que está sofrendo, não é só você que está perturbado, não é só você que está angustiado, não é só você que está preocupado, mas que também as pessoas que estão ao teu redor estão vivenciando dores emocionais. Se você não tem essa percepção, então realmente os desafios para poder harmonizar esses relacionamentos na família, no casamento, no trabalho, aonde for, ficam muito mais intensos. E eu diria até muitas vezes não se consegue encontrar uma solução. Por quê? Porque as pessoas elas estão focadas muito num egocentrismo, tá? O ego inferior delas está mais acirrado. Então elas tendem a impor as suas vontades, elas são bastante insensíveis à dor do outro, né? E nesse sentido, então, nenhum relacionamento consegue avançar num processo de autocura, autoconhecimento e equilíbrio, tá bom? Então, essa falta de empatia, essa falta de entendimento, essa falta de compaixão, essa falta de percepção de que eu tenho esta dor, mas a minha mãe também tem, meu irmão tem, a história da minha tia, do meu tio, do meu marido, enfim, né, desses vínculos todos, em algum ponto também eles têm uma história. Eu tenho uma história dolorida, mas eles também têm. Então, a partir do momento que eu consigo ter esse entendimento, eu consigo me trabalhar mais intensamente, eu consigo cuidar mais intensamente de mim e, por consequência, ao eu mudar a minha forma de olhar para eles, onde eu coloco mais compaixão, mais entendimento, mais tolerância, mais compreensão na dor que essas pessoas estão vivenciando, automaticamente é como se a barreira que existisse entre nós de sofrimento é dissolvida. E nesse ponto dissolve muitas coisas doloridas em mim também e uma paz e uma harmonia ela é também estabelecida ainda mais nos nossos vínculos, tá? Outro ponto importante que eu posso dizer para vocês é, metafisicamente, é fundamental num processo de um equilíbrio nas nossas relações interpessoais, também olhar para o campo eletromagnético da nossa ancestralidade, tanto por parte da nossa mãe como do nosso pai, e dá para quem tem casamento, para quem está casado, olhe para o campo eletromagnético do seu esposo, da sua esposa. Olhe que história de vida tem essas pessoas, que história de vida tiveram esses pais, que crenças, que filosofias, como é que eles realmente vivem a vida deles. Isso também impactua no teu campo de energia, tá? E não queira mudar o outro, não queira impor aquilo que você acredita que é o correto, tá? Tenha a compreensão, tenha o entendimento, tenha a tolerância, não confronte, não gere nenhum tipo de confronto, tá? Não gere nenhum tipo de imposição, apenas se você observa que nesses vínculos que você está percebendo, as dores dessas pessoas são intensas e elas criaram uma barreira, silencie mais,
elas criaram dificuldades para poder resolver isso, ou elas querem resolver ainda ao modo antigo, da violência, no grito, é, naquele jeitinho brasileiro, como se diz, que não é assim muito ético muitas vezes, né? Se você vivencia isso na sua vida, então, e você não compactua com isso, não confronte, apenas se retire, entenda que eles agem assim por conta das coisas negativas que eles têm mesmo, das coisas que eles ainda não entenderam, não compreenderam, não se buscaram, né? Não se abriram, né, para revisar as suas vidas. Entenda isso, se retire disso e faça o teu momento de meditação, de relaxamento, faça uma terapia, busque um cuidado emocional para você, tá? Para que você consiga se reelaborar e se fortalecer mais nesse sentido, tá? Porque é o seguinte, se você não trabalhar esses conflitos internos dentro de você, né? Então, dentro dos estudos da psicanálise, por exemplo, esses conflitos internos, eles geram o que eles chamam de afetos ou traumas, tá? Esses traumas, eles ficam reprimidos, porque você não trabalhou, não elaborou, não conversou com pessoas que realmente poderiam lhe dar uma orientação adequada, tá? E eles geraram com isso sintomas que podem ter um efeito positivo, mas na maioria das vezes foram efeitos negativos, tá? E esses efeitos negativos impactaram em, em pensamentos, sentimentos, atitudes que causaram conflitos na tua vida pessoal, profissional e conjugal, tá? E para a neurociência das emoções, nesse sentido, então, esses traumas, eles são formados por memórias, tá? Então, cada vez que você, vamos dar um exemplo, vivenciou um assunto no teu casamento, voltou um assunto lá de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e você e seu esposo, sua esposa, vocês sempre batem na mesma tecla de algum assunto, alguma coisa que vocês passaram, algum evento, alguma discussão, algum conflito, alguma dificuldade, e vocês não conseguiram elaborar isso, essa informação gravou dentro da tua estrutura cerebral, dentro do teu cérebro, do sistema límbico troncular, ali ficou guardada essa informação, tá? Então é como se eu não vejo aquilo, mas eu sinto, né? Ou então algo que você viu da tua família, do teu pai, da tua mãe, muito antigamente, né? Você viu algo sofrido e dolorido, você não lembra mais disso, tá? Mas aquilo ficou gravado, mas você sente aquilo de alguma maneira. Você sente tristeza, uma tristeza que você não sabe de onde que é, um medo que você não sabe de onde que vem, uma insegurança, você tem tudo, você tem uma casa, você tem trabalho, você estudou, mas a tua vida não vai para frente, tá? Então ali são memórias ainda bastante traumáticas que você precisa trabalhar e liberar isso com uma pessoa que tenha capacidade, um profissional que tenha capacidade de dirigir isso num processo de liberação dessas memórias, tá bom? Tá. E quando essas memórias elas estão no inconscientes, elas não são elaboradas, elas não são ressignificadas, né? Então, o que que acontece? Automaticamente, o inconsciente, ele gera uma sabotagem, ele gera uma confusão, ele gera situações para a pessoa se desviar, ao invés dela enfrentar aquilo, né? É a famosa questão da fuga. Então você foge daquilo, você não quer olhar para aquilo, você não quer enfrentar aquilo,
tá? Porque a memória dolorida é tão grande, é tão profunda, que quando você se depara, está pronto para tentar olhar para aquilo, vem algo internamente, vem uma informação, e essa informação te desvia. Essa informação faz você não querer olhar para aquilo, não querer encarar isso, tá? Então é isso que está acontecendo com muitas pessoas, tá? No mundo inteiro eu vejo muito isso, né? Por isso que nós estamos vivendo hoje uma sociedade humana extremamente doente mentalmente, tá? E por consequência, os seus padrões comportamentais e emocionais é muito grave e automaticamente isso influencia muito, impactua muito negativamente nas relações humanas, tá? Então, muita briga, muito conflito, muito desentendimento, muito cansaço, muito estresse, muita separação de casais, muita violência com as crianças. Está algo realmente a, aterrorizante por conta de um comportamento dos seres humanos que não conseguiram, não deram atenção para a sua saúde emocional e mental, tá? E obviamente uma outra leva de pessoas está desencadeando um processo de doença neurodegenerativa também bem grave, né? E a saída? E o que fazer diante disso, né? Então, não tenha vergonha de buscar ajuda, tá, gente? Não tenha vergonha de falar, de buscar alguém que uma pessoa que vá realmente te ajudar, te ouvir, te orientar, te realinhar com um processo energético, um processo emocional e mental para você compreender tudo isso, liberar tudo isso, equilibrar tudo isso, tá? Só que tenha cautela na liberação dessas memórias, tá? Não é todas as pessoas que têm condições de te guiar num processo seguro e tranquilo de liberação e de regulação de traumas emocionais e traumas mentais, tá bom? Porque muitas vezes pode gerar ainda mais sofrimento, mais perturbações, tá bom, gente? Aqui na nossa experiência no Instituto OnLuz, nós trabalhamos com o Reiki, dentro dessa perspectiva da cura cósmica, que é uma ferramenta excelente, que nos dá muitos resultados, ajuda a encaminhar e a resolver muitas questões em nível do inconsciente, físico e energético das pessoas, tá bom? Tudo de bom para essa semana, gente? É isso. Tenhamos uma semana de muita paz para todos nós. Até breve.